Ok, jovens, aqui novamente para resolver mais um exercício na nossa lista. Bom, é o exercício 4 aqui, exercício muito legal mesmo. Diz assim: seja y igual a f de x uma função diferenciável definida implicitamente pela equação. Aqui é a equação que define implicitamente uma função de uma variável, né? Você está definindo a função y, que é uma função de x, por essa equação. Então, isso vai ser uma curva no R2, né? Tá certo? É o gráfico de uma função do R2 é uma curva no R2. Uma função de R em R é uma curva no R2, dizendo melhor. Bom, determine as equações das retas tangente e normal ao gráfico de F no ponto meio e 1. Se calcular uma, a outra sai de graça, né? Então, bastava pedir aqui a equação da reta tangente que estava demais a aplicação. Bom, estava de bom tamanho, né? Mas vamos lá. Esse exercício, é claro, você pode resolver usando derivação implícita. É uma função de uma variável só. Mas a nossa ideia aqui é usar a regra da cadeia, para você lembrar daquela teoria do gradiente, né? Que o gradiente é sempre ortogonal a uma curva de nível. Então, o que nós vamos fazer? Aqui você tem uma função y, que é definido implicitamente na variável x por essa equação. Então, o gráfico dela vai ser uma coisa no R2, né? Então, vai ter o gráfico, aqui é o gráfico da função f, né? Que é o nosso y. F de x, tá bom? Então, está definido por essa equação. Você tem o gráfico aqui no R2, eu vou chamar de gama. Uma curva gama. Bastava, na verdade, aqui você tem um ponto da curva, né? Bom, deve ser um ponto da curva. Meio, 1. Não precisava você tomar a curva toda. Basta que gama esteja contido nessa curva de nível, né? Eu já estou chamando de curva de nível. Então, vou olhar o gráfico da f como uma curva de nível, tá bom? Eu vou definir uma função aqui, né? Uma função de R2 em R, vou chamar de g de xy é igual a e elevado a 2x menos y mais 2x mais 2y. Então, quando eu escrevo g de xy igual a 4, eu tenho aqui uma curva de nível da função g, mas, mas ela é também a equação essa equação aqui, né? G de x é isso igual a 4, tá bom? Essa equação eu representei de outra forma, chamando esse primeiro membro definindo esse primeiro membro como uma função de duas variáveis. Aí você tem uma curva de nível, aí você pode encaixar naquela teoria de curvas de nível, né? Então, agora vamos olhar, de fato, o gráfico da função como uma curva de nível. Tá? E vamos pegar o gama como sendo uma curva que está contida nessa curva de nível, tá bom? Passando por esse ponto. Então, vamos dizer aqui que existe um T0, tal que gama de T0 é esse ponto. Aí, quando eu derivar, eu vou obter aqui quem? Gama linha de T0, que é o vetor tangente. Então, aqui você já tem a direção da reta tangente. Se eu descobrir quem é esse camarada, eu já tenho o ponto, então eu tenho a equação da reta tangente. Tá bom? Mas eu não tenho a equação a parametrização da curva, não é? Seria complicado parametrizar essa curva. Mas eu sei que o gradiente da função g é ortogonal à curva de nível. Então, aqui eu tenho o gradiente da função g no ponto meio, de coordenadas meio e 1. Tá? Se eu descobrir o gradiente, como eu estou na R2, eu posso escolher um vetor que é ortogonal ao gradiente aqui, que dá a direção da reta tangente. Aí está resolvido o problema. Então, essa é a solução do problema. O resto é fazer conta, né? O gradiente eu sei como fazer, eu tenho a definição da função g, gradiente de g é del f, del g, ou melhor, del g, del x, né, no ponto xy, e del g, del y
no ponto xy, tá certo? Que é igual, derivando g em relação a x, nós vamos obter g em relação a x, vai dar a própria exponencial, deriva o argumento, dá 2, né? Pela regra da cadeia, dá 2 aqui. Então, 2 é elevado a 2x menos y, mais 2. Aqui, constante, derivada a zero. Agora, derivando em relação a y, eu olho o x como constante, essa derivada dá zero, vai dar a própria exponencial, deriva o y dá menos 1, 2x menos y, mais 2. Mais 2. Aplico ao ponto que eu preciso, não é? Gradiente da g aplicado ao ponto de coordenadas meio e 1. Vou fazer direto, tá? Aqui é 2 multiplicado por meio dá 1. 1 menos 1 dá 0. É elevado a 0. É 1 multiplicado por 2, 2. 2 mais 2, 4. Tá bom? Então, repetindo, ó, o x é meio. Meio multiplicado por 2 vai dar 1 aqui. E o y é 1. 1 menos 1, 0. É elevado a 0 é 1. 1 multiplicado por 2, 2. Somado com 2, 4. Que mesma coisa, né? Vai dar 2 menos 1, 1. Certo? Portanto, eu já posso dizer, isso implica que o gama' de T0 é um múltiplo escalar, vou dizer que é alfa, tá? Múltiplo escalar desse vetor aqui, 4, 1. Tá certo? Vamos escrever isso na outra página. Vamos lá. Bora. Então, temos o seguinte. O nosso vetor gradiente é o vetor de coordenadas 4 e 1. Né? Mas nós temos aqui que gama' em T0 é ortogonal a esse vetor gradiente. Né? Gama' de T0 é ortogonal ao vetor gradiente. Então, gradiente em gama de T0. Ou seja, gama' em T0 é ortogonal ao vetor de coordenadas 4 e 1. Tá? Esse aqui é o gradiente em gama de T0. Esse aqui é gama de T0. Né? Vetor 4, 1. Gradiente em gama de T0, 4, 1. Então, eu posso escolher, por exemplo, aqui eu escolho, né? Gama' em T0 é igual a menos 1, 4, por exemplo. Qualquer vetor no R2 que multiplicado escalarmente com esse vai dar 0. Menos 1 vezes 4 dá menos 4. 4 multiplicado por 1 dá 4. 4 menos 4, 0. Tá bom? Então, eu posso escolher esse aqui como vetor diretor da nossa reta tangente. Na verdade, isso aqui é um múltiplo, né? O gama' em T0 não é exatamente esse. Ele é paralelo a esse vetor aqui. É um múltiplo escalar dele. Eu vou colocar paralelo aqui para a gente não ter uma informação errada, né? Ele, na verdade, ele tem a direção desse vetor. É um múltiplo escalar desse vetor. Inclusive, eu posso escolher no outro sentido também. O que está em jogo aqui é só a direção. Então, mas aí eu já tenho um ponto aqui da reta, que é meio 1, e tenho um vetor diretor, né? Um artigo indefinido, porque pode ser, tem infinitos, né? Menos 1 quarto. Então, equação da reta tangente. Reta tangente ao gráfico de f, né? Ao gráfico de f naquele ponto. Não vou escrever tudo não. Equação da reta tangente, que eu vou chamar de reta tangente R. Reta R, para não confundir com o parâmetro t. Por isso que eu chamo de R. Então, R vai ser XY, é uma reta no R2, né? Um ponto da reta, quem é o ponto da reta? O ponto meio 1. Né? Meio 1. Mais parâmetro, aí pego o vetor diretor. O vetor diretor, no nosso caso aqui, é esse
esse aqui, paralelo ao gama linha de T0, que é menos 1, 4. Nós escolhemos, né? Poderia ser outro. Lambda percorre R, tá bom? Bom, essa é a equação vetorial, mas no exercício nós estamos pedindo, né, a equação daquela forma AX mais B, tá certo? Que eu não coloquei, mas vamos escrever. Essa eu acho que é a forma mais adequada para nós, né? Para nós entendermos que reta é essa, na verdade, né? Porque tem todas as informações ali muito claramente. Então vamos lá. Aqui você tem equações paramétricas da reta, serão dadas assim. X é igual a meio menos lambda e y é igual a 1 mais 4 lambda. 4 lambda. Para eliminar o lambda, eu vou multiplicar o primeiro por 4. Né? Vou multiplicar aqui 4x igual a 4 vezes meio dá 2 menos 4 lambda. E o segundo é y igual a 1 mais 4 lambda. Lambda percorrendo R, né? Está valendo isso aqui. Morreu esse camarada, né? 4 menos 4, saiu o parâmetro, fica a equação. Então, vou fazer aqui. Portanto, y mais 4x é igual a 3. Ou y é igual a menos 4x mais 3. Pronto. Então, está respondido. Essa é a equação da reta tangente, tá bom? Reta tangente que eu chamei de R. Essa é a equação da reta tangente. Se eu fosse representar graficamente, vai ficar muito longo o exercício, né? Mas vamos lá. Equação da reta tangente, você teria, ela passa no 3, tá. 1, 2, 3, bem aqui, tá certo? E tem uma inclinação menos 4. Então, 1 para cá, 4 para baixo, vai dar bem aqui. Então, seria esse ponto e esse ponto. Aqui é 1, aqui é 1. Nós teríamos isso aqui. Só para ter uma ideia, isso aqui é a reta R. Então vamos calcular a reta normal. Tem que ser uma coisa que corta ortogonalmente, né? Reta normal. Bom, vetor é o próprio vetor gradiente. Vou chamar de equação da reta normal. Equação da reta normal. Vou fazer o seguinte, vou parar esse vídeo e vou fazer um novo para não ficar muito longo, tá bom? Então logo mais volto completando esse exercício. Um grande abraço, fiquem com Deus.